Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do canal Pausa Técnica. Daqui é o Cirilo Luís. Episódio de ponto de situação aqui da segunda ronda dos playoffs, em que já começa a saber as finais da conferência. Yeah, porque já temos ali pelo menos 3 séries a ficarem bem encaminhadas e, ainda por cima, mesmo antes de gravar, tivemos uma situação que, pronto, embora já tínhamos assim algumas certezas no sentido de que estou a falar da questão da lesão do Tatum, que provavelmente ia falhar o resto dos playoffs, mas agora veio a confirmação que pronto, lá foi o Aquiles e vai ter que ser operado e vai falhar lá, obviamente, o resto dos playoffs e a próxima época é uma grande incógnita se volta a jogar, exato, volta a jogar inteira, porque é uma lesão tramada. Mas pronto, vamos comentar isso tudo, mas antes de começar a falar aqui da malta que está aqui comigo, em primeiro lugar está aqui o grande Gonçalo, que podem ver ali na sua descrição, a dizer que o plano do Nick Harrison funcionou. Quer dizer, está metade a funcionar, porque falta outra metade, que é ligar para Milwaukee e oferecer a pique deste draft para lá pelos anos, não é, Gonçalo? É verdade, é verdade. Pá, eu por acaso estava com muita esperança de ver o Pinto feliz, porque acho que Filadélfia de facto merecia, Filadélfia de facto ia tratar a se calhar o Cooper Flag melhor do que Dallas. Mas pronto, mas isto faz parte do plano. Houve aqui muitas partes interessadas envolvidas. Há aqui há que acomodar a adaptação do Cooper Flag e nada melhor do que meteres um gajo do Texas a jogar para uma equipa do Texas. Portanto, eu sinto que já vi este filme antes em 2003. Eu não, porque eu não estava, pronto, tinha 4 anos nessa altura, como eu, portanto, pronto, digamos que eu não tinha propriamente idade para estar a ver a NBA ou o que quer que seja. Mas pronto, foi mais um capítulo nesta história e nesta lutaria, digamos assim, dos últimos anos. Pronto. Mas estamos bem, estamos bem. Pena relativamente a Boston e particularmente ao Tatum, que acho que estava a ser claramente dos melhores jogadores da equipa. Se calhar a parte com o Derrick White estava a ser claramente dos melhores jogadores da equipa. Tinha feito uma excelente exibição ontem à noite e depois aquele step back, mas quer dizer, não foi bem um step back, foi ele só a tentar ir à bola, depois deu ali o jeito do passe do ao jogo. tornozelo e ficou logo. Sim, exatamente. Mas pronto, mas é pena. E é bom saber que o Julius Randle está a ser o melhor jogador dos Wolves nestes playoffs. Nos playoffs, para os Wolves, calma, não é nos playoffs inteiros, calma. Respirem, respirem. Dos Wolves, da equipa, o melhor está a ser o Randle. É isso que eu tinha a dizer. Pronto. Sim, mas lá vamos comentar, lá está, e passar por essas 4 rondas. E aqui connosco, trazemos também aqui o Pedro Fonseca, que era para vir na semana passada, lá está, quando os Celtics estavam a perder 2-0, mas veio cá embora o cenário, acho que está um bocado pior, não é, Pedro? Tudo bem contigo? Tudo bem, eu não sei se está muito melhor agora que falas. Não, estava a dizer, se calhar está um bocado pior. Tá, acho que está um bocado pior. É que eu já nem estou. Um bocado não, até agora, Já nem estou interessado em ver o jogo quarta-feira. É assim, e eu ia dizer agora, com esta lesão de Tatum, acho que ficou bem pior. Acho que não fica. Sim, acho que não vale a pena, muito sinceramente, porque até podemos ganhar o jogo 5. Eu acredito que não, mas até podemos ganhar o jogo 5. Mas quase certeza que no jogo 6 damos fold e acaba ali. Portanto, não há muito a dizer. Estou triste que o Tatum falhe a próxima época. Estou triste porque acho que isto iria ser o fim de uma... Não quero chamar também um período glorioso, porque também não foi, mas o fim de um conjunto de jogadores que poderiam dar um período glorioso. Acho que assim é mais correto. A Boston. E pronto. E é o que é. Vamos ver. E aliás, podemos arrancar já com isso até, com essa série de Boston contra os New York Knicks. A última vez que comentámos estavam no jogo 2, depois passou a série para o TD Garden, onde os Celtics responderam, lá está, que tinha que ser, não é? Se perdessem ali no jogo 3, 3-0, coisa, não é? Era uma. Embora os Celtics já estiveram perto, uma reviravolta, não esquecer isso. Naquela mítica série contra os Miami Heat. De 3-0 passou para 3-3, só que depois no jogo 7 os Miami Heat acabaram por ganhar o jogo. Grande Caleb Martin. Mas os Celtics ganharam esse jogo 3, onde o triplo entrou, não é?
triplo entrou, e depois do lado dos Knicks também aquele ataque estava mau. Aliás, tem sido mal de modo geral nestes playoffs, e os Celtics também é outra coisa. Finalmente fizeram inteligentemente o Eka-Mitch, ou seja, quando o gajo vai lançar ou quando os Knicks estão em bónus, não é quando os Knicks ainda têm 2 ou 3 faltas para receber, não é? Não, já fizeram de forma inteligente. E depois neste jogo 4 já foi um melhor jogo, obviamente, os Knicks, ofensivamente, onde Brunson esteve muito bem, Karl Anthony Towns também um jogador mais inteligente e não ser aquele jogador que lá está, que sempre lança triplos. Aliás, nesta série não tem lançado poucos triplos. E do lado dos Celtics, é verdade que o Tatum estava a fazer um jogaço, vamos admitir isso, coisa que, aliás, o melhor jogo destes playoffs do Tatum. Depois tivemos a questão da lesão, mas essa lesão veio no quarto período. Mas mesmo assim, Pedro, passando para ti, belo jogo dos Celtics no terceiro jogo. Os Knicks com aquele ataque algo fraco, mas depois os Knicks a responder bem neste jogo 4, não é? Sim, queria dizer primeiro um disclaimer. Eu não acho que a lesão do Tatum tivesse muita influência no resultado. Eu acho que ele se lesiona quando faltaram 1 minuto ou 2 para o jogo acabar. Não me lembro agora muito bem. Eu não acho que ele tenha tido influência. Faltavam 3 minutos, Pedro, se não estou em erro. 3 minutos e qualquer coisa. Ok, pronto, 3 minutos. Sim. Mas mesmo assim, ou seja, não é por culpa da lesão que os Celtics perdem. Obviamente foi mais uma reviravolta dos Knicks. Os Celtics estavam a controlar o jogo. Tem mais ou menos ali a meio do terceiro período. Depois os Knicks começaram a recuperar. O Brunson fez um jogaço, como também dissemos. O OG Anunoby continua a ser muito ativo, mesmo que às vezes as stat sheets dele não sejam as melhores, continua sempre a ser muito ativo para os Knicks. Como tinha dito há bocado, eu acho que os Knicks foram a primeira equipa a fechar os Celtics de uma maneira muito intensa, ou seja, aquelas 2 reviravoltas back-to-back acho que mexeram muito com a equipa. E mesmo jogando melhor no jogo 13, fazendo tal Eka-Mitch, e mesmo levando quase sempre uma vantagem óbvia nos ressaltos e colocando o Jaylen Brown em posições mais perto de conseguir aumentar a sua eficiência ou a sua eficácia, nada fez prever que os Celtics se encontrassem nesta posição tão cedo. E pronto, e agora com o jogo 4 eu acho que, apesar dos Celtics terem jogado bem, pelo menos até lá está ao meio do terceiro período, e de terem uma capacidade ali bastante clara de controlarem o jogo, as coisas não correram de feição, e acho que os Knicks vão fechar isto, se não quarta, sexta-feira, de certeza. E acho que lá está, no final do jogo o Al Horford diz que não está triste pelo resultado, está triste pela lesão do Tatum, e eu acho que qualquer adepto estará, porque já que te encontras num buraco 3-1, agora percebes-te que esta capacidade que tu tens de ter 2 belíssimos jogadores, um deles quando não está disponível para o último jogo, já não tens muito a fazer. Para o último jogo, acho que vai ser o último jogo, pode não ser, mas quando não vai estar disponível para o jogo 5, acho que já estamos todos a encarar isto de maneira diferente. E vamos ver qual é a trade exception que vamos receber para o ano e aviar malas e toda a gente ir de férias. O que tenho pena, mas já agora também para dizer, vou-me antecipar muito, mas acho que adequa-se melhor aqui, que é, por muito que nós queiramos dizer que os playoffs são um jogo de insistência, um jogo tático, e é verdade, nada te prepara para a sorte que tu, ou o azar que tu podes ter. Eu fui a primeira pessoa quando Boston ganhou o campeonato ano passado a ter dito: nós ganhamos o campeonato, mas tivemos sorte com as lesões todas que apanhamos pelo caminho. E agora estás a ver 2 séries, um com Jason Tatum, que é a parte dos Knicks, e outro com Stephen Curry na parte dos Wolves, e ainda há a questão do Donovan Mitchell se irá jogar o jogo 5 depois do problema que está a ter, em que, de certa forma, o que se passa exatamente aí é mesmo isso, é as lesões e é o azar que tu encontras pelo meio, em que na altura mais decisiva da temporada, com jogadores estourados, com back-to-back,
back-to-backs, não é back-to-backs, mas com constantes jogos, com viagens de avião, com Sim. Os ir jogos de daqui para ali. 2 em 2 dias, já. É muito complicado e pronto. E vamos ver se não haverão mais lesões. O Anthony Edwards, infelizmente, já andou ali a flertar com uma. Vamos ver, esperemos que não. E no caso dos teus Celtics, podemos dizer que E não, Chris tens ali o Porzingis, que não está lesionado, mas nota-se que está claramente abaixo. é uma das sombra. expectativas. Aquilo é uma sombra do que ele realmente. E aliás, se ele tivesse realmente a 100%, acho que isto poderia estar muito diferente, até pela questão do Karl Anthony Towns, que se calhar não abusava muito em alguns. Lá está, algumas decisões que ele faz, que é atacar mais o cesto, e depois o próprio Al Horford também está a pagar com isso, que realmente o Al Horford que está numa grande forma, para a idade que ele tem, atenção, mas pá, lá está, como estás a dizer, e depois com o acumular da época, mais estes jogos, mais as questões das viagens e estes minutos, não é, que o Al Horford tem somado, que acho que estão acima do previsto, não é? Acima do previsto que realmente os Boston Celtics estavam a planear, porque o Porzingis se calhar estava a planear jogar mais do que estes 20 minutos, mais ou menos, não é? E aliás, eu estou a ver aqui o Al Horford, exato, está a jogar 33 minutos de média nestes playoffs nos Celtics. Atenção, normalmente este registro só aconteceu há 3 anos atrás. Nos últimos 2 era jogador de 30 minutos, agora está a passar para 33. Podem dizer, é só mais 3 minutos, sim, mas para um jogador que lá está, com quase está a caminhar para os seus 40 anos, não é 30, ou 39, não, deve estar para os 39, isto pesa, não é? Mais a época regular e isso, e tudo E nós estamos a falar disto quando na realidade os Knicks estiveram aí a puxar os motores do Brunson, do Josh Hart, do OG. Sim. E a verdade é essa, e afinal quem acaba por se lixar até é a equipa contrária. E o Brunson tentou explorar muito o Al Horford, não é? Que é normal, obviamente. E vai, sim, e no jogo 5 vai continuar a fazê-lo e vamos ver, eu não acho que custa-me dizer que venho aqui com um semblante triste nesse aspecto, mas vem, não há outra maneira de dizer, e é complexo, mas pronto. Ok. Eu vou-te perguntar aqui outra coisa também em relação ao Celtic, mas vou passar aqui para o Gonçalo, se ele quer mencionar mais alguns destaques destes 2 jogos, atenção, que realmente, pronto, foi um bocado 180, não é? Como eu estava a querer dizer, Celtics no 3 e os Knicks no 4, não é? 180 no sentido de exibicional, ou seja, espelhou, vamos dizer assim, as coisas. Sim, mas eu sou sincero, não tenho gostado muito de ver estes Celtics, como eu já o disse. Eu acho que o Tatum mesmo tem sido os melhores jogadores ao longo destes playoffs. Acho que o Derrick White novamente tem sido o segundo melhor jogador. Temos tido um Jalen Brown e um Porzingis que me têm desiludido imenso, e o Jalen Brown então ao longo destes jogos, eu não diria tanto só no último jogo, mas fisicamente acho que ele não está bem, e acho que pronto. Eu estava a dizer isso há bocadinho ao Nuno, porque estávamos pronto, ele estava assim, estávamos a comentar, estava na minha hora de almoço, estávamos a comentar, e ele estava a dizer, pronto, se for para trocar alguém, que seja para mandar o Jalen e o KP para algum lado, para enganar os Bucks e mandar os dois para Milwaukee. Mas era o que lhe estava a dizer, o homem parece que está a fazer uma cara de frete desde que entrou em Boston. Parece que para ele é um favor estar a jogar, não é estar a jogar por Boston, mas é estar a partilhar o campo com outros jogadores. Mas fisicamente não me tem impressionado. E obviamente, defensivamente, acaba por ser, não digo exposto, porque ele é um bom defensor de perímetro, mas se não estás bem no ataque, também não vais estar bem, obviamente, na defesa. O Porzingis, claramente, para mim, para estar a jogar assim, eu acho que o possível era ele nem jogar. Acho que era porque não dar meio minutos ao Cornet, que eu acho que é um jogador que consegue dar muito nas ajudas, consegue dar muito também defensivamente, consegue definir excelentes bloqueios, e apesar de não ter o tiro exterior, mas acho que era um jogador que era capaz de poder ali estar podia e devia ter mais minutos, porque para termos um Porzingis a jogar desta forma, eu acho que era melhor simplesmente não o termos a jogar, de colocá-lo de fora e jogar só com o Al Horford e com o Cornet. Eu sei que o Al Horford tem 180 anos, fora depois ali os descontos que ele já fez,
mas continua a ser um gajo que, apesar de tudo, continua a jogar muito bem, continua a estar muito bem. É certo que os minutos têm aumentado, mas eu acho que o nível de produção tem estado exatamente igual ao esperado, é que nós vemos do Al Horford. Mas, novamente, acho que esta equipa de Boston depois também joga contra uma equipa dos Knicks que eu sinto sempre que eles têm algumas dificuldades, principalmente com a questão da defesa dos Knicks, e também com o ataque, porque é novamente uma equipa muito intensa, que defende de forma muito intensa, depois também muita pressão no total da bola, muita pressão nas rotações, muita pressão nos close-outs, e Boston está habituado a explorar muito o mismatch, e quando apanha uma equipa que não está para aí virada, acaba sempre por ter aqui muitas dificuldades e não ter aqui o tal plano B ou plano C, como se queira chamar, dentro da equipa e dentro do plano de jogo. Já para não falar também às vezes algumas rotações do Mazzulla que são assim um bocadinho fora da caixa, para ser simpático. Às vezes resultam, outras vezes não resultam. Obviamente não tem resultado. Não é culpabilizar o treinador, porque eu acho que ele é um absoluto psicopata num bom sentido da palavra em termos basquetebolísticos. É que ele vive mesmo isto, ele gosta mesmo disto. Ele, pronto, é mesmo daqueles gajos que acho que come e bebe e vê basquetebol 24/7 e não... Acho que ele é um excelente treinador, é um excelente treinador, normalmente que também as coisas não têm corrido bem. Se calhar para estar ali uma coisinha ou outra, se calhar para o próximo ano, também posteriormente mesmo. Vai ser obviamente o próximo ano de Boston, com esta lesão do Tatum, que vai estar obviamente fora o que resta dos playoffs, obviamente também vai apanhar o resto deste ano civil. Para o ano vamos ver também quando é que regressa, a forma em que regressa, o estado em que regressa. O seu jogo também é um jogo muito de pressão, digamos assim, nos próprios tornozelos. Não é dizer que isso foi um fator, porque não foi nada disso, mas os step backs, os constantes movimentos, os crossovers, são estilos são movimentos, são jogadas que se calhar não causam nenhuma lesão no momento, mas se calhar a longo prazo poderão ter aqui algumas dificuldades do ponto de vista físico. Sobre esta série, novamente, vamos agora para Boston. Eu acho que Boston vai tentar ao máximo não perder em casa, mesmo não tendo o Tatum disponível, como é óbvio, mas acho que vão tentar ao máximo não sofrer a humilhação de ser eliminados em casa. Se vai acontecer ou não, eu acho que não, mas novamente já vimos muita coisa a acontecer nestes playoffs que já nos têm provado que estamos enganados, mas pronto. Sim, e talvez, pronto, é verdade que o Balneário foi abaixo com a questão de lesão do Tatum, mas se calhar depois em casa isso e com o apoio do público vão tentar dar ali uma resposta e até também que era uma coisa que ia afirmar na próxima série que vamos falar, que é dos Cavs. Eu acho que é tal cena de não queremos ser eliminados aqui em casa, ou seja, not in my house, não é? E acho que pode haver esse sentimento, mas sim, eu concordo, lá está com o que estás a dizer, só que o Mazzulla, por exemplo, há uma coisa que eu contesto que ele diz, ele diz que fomos campeões assim. Não foram bem campeões a jogar assim. Porque pá, Concordo. nas finais da NBA o Tatum e o Brown não pegaram e fizeram stack backs na cara do Luka. Não fizeram isso, foram atacar mesmo ali para os layups, não é? E não só, o próprio Jrue Holiday, por exemplo, às vezes apanhava um matchup favorável, por exemplo, contra os Pacers, que fez uma boa série, e não lançava triplo, passava para o Tatum para lançar triplo, ou isso, tentava atacar ali por causa do seu físico. Ou seja, eu aí discordo com ele, porque estes Celtics parece que privilegiaram demasiado a questão do lançamento do triplo, não é? Do drive and kicks e não sei o quê, porque são uma equipa que lá está, que movimenta bem a bola, tem qualidade, isso tudo, só que parece que só olham, pronto, pegando naquela crítica, é que só olham para aquela linha e tipo de linha de 3 pontos, mas não, acho que eles têm qualidade para ter várias fórmulas, é isso que eu quero dizer. E aliás, o ano passado viu-se isso e acho que foi uma das receitas de serem campeões. Eu acho que eles também não esperam enfrentar uma equipa que seja tão equilibrada, e acho que agora que enfrentam os Knicks, porque sim, a questão dos Magic foi que, ok, levaram 2 jogos e se calhar os 2 jogos foi muito mais... pronto, um deles pelo menos foi um bocado de mérito de Boston, vamos ser honestos.
E eu acho que no caso dos Celtics contra os Knicks, acho que a equipa, sendo dos Knicks, claro, ser tão equilibrada não ajuda. Porque, por exemplo, tu teres uma equipa que não... E depois isto é o outro lado da moeda, que é tu tens uma equipa que não se importa em estar em constantes desvantagens. Porque eles já sabem que ao fim de 3 jogos que estiveram a perder quase sempre por sempre por mais de 10 pontos, quase por 15 neste caso, agora no jogo 4, e deram a volta. E o que mais me impressiona ainda foi, ao que eu estava a falar da questão dos ressaltos. Os Knicks não dominaram os ressaltos nem no jogo 1 nem no jogo 2, ganharam na mesma. Desta vez ganharam o total de ressaltos, eu tenho aqui a estatística à frente, 43-31. Pá, que nem costumava acontecer. E pronto, e depois e os não Knicks, sei, acho que o Mikal Bridges também está a aparecer na altura certa, mas pronto, sim, isso já é outras coisas. E os Knicks, se fores a ver que estão a ver que os Celtics estão a jogar sempre só com essa questão do coisa, até aceitam as trocas, até aceitam o Mitchell Robinson, está fora, está a linha de 3 pontos, aceitam, basicamente, não tem aquele receio não, aceitam, porque depois eles olham para os Celtics e se calhar o Tatum não vai atacar tanto o Mitchell Robinson, ou o Jalen Brown também não vai atacar tanto, percebes? E pronto, e tem resultado, mas... Eu acho que o problema, pelo menos para mim, não é tanto a questão do ataque. Porque eu acho que nós, obviamente, vimos a questão de. Obviamente que houve ali lançamentos muito, muito mal executados, isso é por mais que óbvio. Mas, principalmente naquele jogo 1, que foi o jogo que eles falharam. 45. Falharam os 45. Mas está tudo certo, pronto. Mas eu acho que o problema não tem sido propriamente a questão do ataque. Acho que foi algo que até o Martim já tinha levantado há uns meses. E que continuamente tem-se visto cada vez mais isso com cada vez mais frequência a acontecer. Que é o facto que esta equipa tem as peças para ser uma equipa defensivamente muito boa, só que eu acho que simplesmente este ano não tem sido uma equipa boa defensivamente. É verdade que o defensive rating pode nos provar o contrário, porque, geralmente, fase regular é fase regular, sabemos como é que as coisas funcionam, sabemos que não há o nível de compromisso, digamos assim, para uma fase regular de 82 jogos, como se fosse, por exemplo, uma fase regular com menos jogos. Isso é por mais que óbvio, porque os jogadores também estão-se a guardar e, obviamente, que as equipas técnicas querem preservar a saúde e o bem-estar dos seus jogadores, dos seus melhores jogadores, para garantir que chegam aos playoffs. Eu vou colocar entre aspas frescos, porque eles nunca chegam aos playoffs, mas isso são conversas para outro dia. A questão está, na altura o Martim tinha falado nisso e eu concordo. A defesa que nós vimos o ano passado, porque o ataque, eu vou ser sincero, eu acho que o ataque que foi o ano passado acho que foi o mesmo deste ano, não vejo aqui grandes diferenças. Agora, eu acho é que simplesmente a defesa não tem estado ao nível de uma equipa que o ano passado foi campeã. E eu sei que sim, se calhar apanharam aqui equipas na Conferência Este que lhes deram aqui, pronto, não digo que foram equipas mais acessíveis, mas não foram novamente. Mas, de qualquer das formas, vimos uma equipa de Boston que esteve muito bem defensivamente ao longo de toda a época e ao longo de todos os playoffs. E eu acho que este ano não temos tido essa equipa, não só nestes playoffs, mas ao longo de grande parte da fase regular. Vimos, se calhar, esses passos, uma equipa de Boston muito bem defensivamente, próxima daquele nível do ano passado. Agora, fora isso, eu não vi a equipa de Boston que foi campeã. E eu sei que sim, eu sei que vencer um anel é complicado, mais complicado é repetir, é verdade. Mas eu acho que é ainda mais complicado, é ainda mais difícil não manter o mesmo, não manter a consistência que os levou ao campeonato do ano passado. Novamente, a equipa ganha não mexe, é um facto, mas eu acho que há certas dinâmicas que se podiam manter e que se calhar não se mantiveram em prol de outras coisas, mas é o que é. E atenção, a qualidade está lá, não recaiu de um ano para o outro. Podemos dizer que o Joel não parece no lado defensivo tão forte, vamos dizer, a um nível tão alto quanto passado. Pronto, a questão de Porting já falamos aqui, não é? Mas a qualidade ainda está lá. Eu acho que há algumas tomadas de decisões que foram ali mal feitas, mesmo uma Mazula que podia ter ali um outro, principalmente naquele jogo, lá está, no jogo 2 o tal timeout, não é? Devia ter usado, para meu ver, na falta de 2 segundos. Eu continuo com essa opinião, mas pronto. Só uma última pergunta aqui para o Pedro. Sim. Para fechar, falou-se, lá está, antes desta série arrancar, a questão de pode haver uma revolução,
mudanças, vamos dizer aqui dos Celtics. Porzingis, claro que está à cabeça, não é? Ainda por cima agora, este Porzingis, não é? Tipo, com estes problemas, não é? Mas Deus queira que esteja bem, embora já comece até a desconfiar a sua presença para o Eurobasket, é verdade que ainda falta algum tempo, mas se ele continuar assim, não sei como é que vai ser. Ao Porzingis depois há um caso, embora eu ache já um caso improvável, que é o Jrue Holiday, mas eu percebo um bocado aquela razão de Jrue Holiday, que é por causa da questão do contrato, que há aquele receio que pode envelhecer mal, não é? Sim, é uma decisão um bocado difícil. Eu estou à espera que o Al Horford se reforme. Sim, ao Al Horford, é verdade, e ao Al Horford, exato. Estou também à espera que sim, que o Kristaps Porzingis saia. Acho que neste caso o valor do Porzingis diminui um bocado. E depois sim, entramos aí nessa questão de teres 4 jogadores com contratos altíssimos, que se calhar ocupam para aí 95% do teu cap space. Não sei. Eu acho que vai haver uma revolução, não sei o que é que vai acontecer, acho que é mais isso. Não estou a ver o Brad Stevens a fazer jogadas muito arriscadas. E também, há bocado o Gonçalo estava a falar do Jaylen Brown. Eu não estou a ver o Jaylen Brown também a sair, porque eu acho que aos olhos dos adeptos de Boston ele continua a ser o Finals MVP, não é? E continua a teve alguma importância. Eu também acho que talvez possa ter sido ligeiramente exagerado, mas de facto ele teve importância suficiente naquelas finais contra Dallas, que vale o que vale, mas os adeptos ficaram do lado dele e acho que neste momento ele sair seria um erro para o franchise. Exato. Mas acho que vai haver uma revolução. Vamos ver o que é que sai também da trade exception, porque eu acho que quando tu tens um jogador lesionado que é uma estrela, tu tens direito a uma trade exception de X, podes usar isso depois para ir buscar um jogador ou outro. E tens também aquela cláusula, não é bem cláusula. Acho que é a mesma coisa. Acho que é a mesma coisa que eu estava a falar. Aquilo não se chama trade exception, tem um outro nome que é para o caso quando uma lesão de um jogador de 6 ou mais meses. Mas podes usar. Sim, mas podes usar em trade exception. Ele está a dizer trade exception porque os Celtics não têm direito das suas trade exceptions que têm agora, por causa da second apron, mas essa, como é uma questão de lesão, ele pode usar essa trade exception numa troca. Por causa, quer dizer, eu acho que continua por assim. Exemplo, sim, eu recordo, por exemplo, os Knicks fizeram isso agora, não há pouco tempo, mas fizeram isso quando foi a questão do Mitchell Robinson, que esteve de fora durante algum tempo. Eles também ativaram essa exceção, digamos assim. Pronto, sim. Acho que os Warriors também usaram no Steph. No Clay. No Clay, que até foram buscar o Kelly Oubre. Os Nets usaram a altura do aquilo só é válido mesmo quando é para quando é para esse tipo de lesões, neste caso, de longa duração, no caso, mais de 6 meses. Exato. E agora vem mais casos dos Brooklyn Nets, Spencer Dinwiddie, aquela primeiro ano, segundo ano de KD, Kevin Durant e Spencer Dinwiddie teve uma lesão grave e eles usaram isso para buscar o Black Griffin no mercado buyout, até um preço mais um bocado acima, e Odd Bridges e isso, e também tivemos, acho que os Bulls usaram uma vez, agora não me lembro. No mundo dos anos que o Lonzo teve lesionado, os Bulls acho que usaram os tais 10 milhões ou uma parte disso também, para buscar alguém. Muito bem, passando para a próxima série. Cavs contra Indiana Pacers. Cavs deram uma resposta no jogo 3, que tinha que ser, lá está, tal coisa como os Celtics, né? Porque senão era 3-0. Num jogo até, acho que foi o pior até dos Indiana Pacers. Acho que até os Indiana Pacers se desaceleraram no jogo 3 e os Cavs aproveitaram num bom jogo do Donovan Mitchell, que tem feito uns playoffs espetaculares também, a meu ver. Só que depois no jogo 4 foi um blowout. Intervalo 80-39 e depois tivemos a questão do Donovan Mitchell, não é? A lesão que vamos ver se ele vai jogar hoje ou não. E depois é verdade que, vamos ver no final do box score, foi menos 20 pontos, porque as terceiras linhas dos Cavs, Craig Porter Jr., Tristan Thompson e essa malta toda, depois tiveram plus-minus para aí de 12 ou coisa assim. Ou seja, isso foi para aí no quarto período. Mas mesmo assim, passando para ti, Gonçalo, como eu digo, os Cavs deram uma boa resposta no jogo 3, não é? Que tinham que dar, com o regresso daquela malta toda, não é? Evan Mobley, Garland e estamos a escapar o outro, o DeAndre Hunter. Só que depois, ou seja, aquilo foi tipo um wake-up call um bocado para os Pacers, que é, pronto, jogo 4 temos que acabar com isto, que é para não dar a bévias aqui aos Cavs, não é?
Os Cavs chegaram a sair do hotel ou não? É que a primeira parte eu acho que quem apareceu foi a equipa da G-League mascarada de jogadores da NBA. Epá. Novamente, Indiana descobriu como é que se conseguia como é que se conseguia desmascarar desmascarar não, como é que se conseguia anular esta defesa zona dos Cavs. Estava só a fazer um high pick and roll, a conseguir sacar ali o Mobley que estava no meio da zona, e se abriu o espaço depois para quem fazia o bloqueio. Pá, novamente, os Cavs estiveram muito mal. Não foi um jogo nada por aí além. É certo que o jogo acabou por 20 pontos, mas caramba, porra, tipo, estavam a perder por mais de 40 pontos ao intervalo, e acho que o jogo já tinha ficado mais do que resolvido nessa altura. Epá, também é preciso, pronto, terem atenção que também os Pacers também quando engatam aquilo começam a lançar para a água, começam a lançar para o Shark. Isso foi por mais que óbvio. Novamente, esta equipa de Indiana já está junto há muito, muito tempo. Conseguiu logo dar conta do recado logo no início desta partida. Teve aquela primeira parte incrível em que marcou 80 pontos, não estou em erro, contra 30 e poucos ou 40 e 40, não, 30 e poucos 39. dos Cavs. 39, obrigado. Novamente, a equipa dos Cavs não esteve nada bem. Acho que tem capacidade para no ataque ser um bocadinho mais mexidos, porque, como eu disse, isto parece, eu acho que eles nem saíram do hotel depois do jogo, quando chegaram do jogo 3, que jogaram bem, que estiveram bem, que eu gostei da exibição deles, mas nesta partida voltaram a desaparecer, digamos assim. É verdade que tivemos aqui para na máxima força, porque pronto, estava ali, acho que havia umas dúvidas sobre a disponibilidade ou não do Donovan Mitchell, que eu acho que ele também mostrou muito tão bem. Acho que também a questão física também foi um bocadinho a conta disso, porque ele também acho que esteve em dúvida até à hora do jogo para se perceber se estaria apto ou não para jogar, e acho que hoje também está em dúvida. Ou, pronto, estão a fazer os possíveis para que ele possa jogar, mas ainda tem ali aquela lesão a incomodá-lo. Fiquei contente só por ter visto o Siakam aparecer, porque o Siakam acho que ainda não o tinha visto a jogar nesta série como deve ser. E acho que é daqueles jogadores também de quem nós acho que esperamos muitas coisas boas por parte do Siakam. Tivemos finalmente aqui um bom jogo dele. Obviamente o Malson também está a fazer uns excelentes playoffs, e como já comentámos a semana passada, eu acho que quando chegar o verão, o Indiana vai colocar um cheque em branco, ele vai colocar o valor que quer receber, e está fechado. Novamente, muito mérito também para o Neesmith, que eu estou a adorar vê-lo a jogar, apesar de um jogo assim um pouco mais discreto, mas eu adoro ver este rapaz a jogar. Novamente, 3-1 neste momento. Aqui um pouco a imagem, não tão a imagem da série de Boston com os Knicks. Eu acho que neste jogo, acho que vamos ter hoje os Cavs a vencer. Estamos a gravar isto na noite de terça-feira. Parece-me que vamos ter os Cavs a vencer este jogo 5 para depois, se calhar. E novamente, eu acho que esta série é daquelas que eu acho que ainda pode ir a 7, apesar de tudo. Eu acho que Cleveland, se engatar e colocar a mentalidade certa, eu acho que tem capacidade de levar isto a 7 jogos. Mas vamos ver. Este jogo acho que foi um bocadinho um jogo para esquecer por parte da equipa de Cleveland. Acho que eles quererão dar uma excelente resposta neste jogo 5, mas precisam aqui fazer muita coisa, porque esta equipa de Indiana é preciso ter cuidado com eles, e acho que Cleveland tem as peças para poder dar a volta a esta equipa dos Pacers. Falta é perceber se é sempre ou se é só em alguns jogos. Yeah. Sobre o Miles Turner, muita gente perguntar porque é que ele não está elegível para renovar, digamos, ou não teve elegível, porque na altura da renovação dele só renovou por 2 anos, e
na CBA há a cena dos contratos, que é quando o jogador renova só por 2 anos, não tem elegibilidade para renovar, ou seja, aquela cena dos 140% e isso tudo. Ou seja, vai ser um jogador free agent, mas obviamente que vai haver conversas, lá está, entre os Pacers e os Cavs, e vai receber um belo valor. Muito graças também nestes playoffs. Pedro, passando para ti. Estes Pacers que estão já desde o início do ano, deste ano, não estou a dizer da época, mas é do ano, de janeiro de 2025, tem estado a subir de nível e chegaram a um ponto dos playoffs de estar mesmo naquele pico de forma, não só físico como anímico, não é? E se calhar, eu acho que ninguém vai me julgar de eu dizer que se calhar é a equipa que está em melhor forma, das 8, digamos assim, não é? Não só não te vou julgar, como até concordo contigo. Acho que sim, acho que é a equipa que está em melhor forma. Acho que neste momento os Indiana conseguiriam ganhar qualquer equipa da NBA. Ponto. Qualquer uma, incluindo Conferência Oeste. Eu acho que pronto, os Cavs obviamente deram uma melhor resposta no jogo 3. O regresso de Garland, Hunter e especificamente Mobley deram outro tipo de argumentos aos Cavs, até porque eu acho que o Evan Mobley, se tivesse jogado o jogo 1 e o jogo 2, teria sido muito importante, porque teria sido o jogador com mais skills para poder parar o duo Miles Turner-Pascal Siakam, porque eu acho que as capacidades de spacing do Miles Turner são underrated na NBA, já ando a dizer isto há alguns anos, e acho que a capacidade de dribble do Pascal Siakam para o tamanho que ele tem e para a posição que joga também é bastante boa, embora às vezes me irrite bastante com o facto dele fazer tantos turnovers, já era algo que me irritava um bocado em Toronto. Depois, o que é que há a dizer sobre isto? Indiana dominou o jogo 4, estava a ganhar por 41 em intervalo, chega-se ao intervalo, no aquecimento Donovan Mitchell tem uma lesão, pá, e depois Indiana tem um ataque fluido, é vertiginoso, dá gosto de ver jogar, e depois, não tendo as peças mais mediáticas de todas, tem o Nembhard na altura certa, o Nesmith na altura certa, o Obi Toppin na altura certa. Tem para mim um maestro no banco que é o TJ McConnell. E quer joguem muito, quer joguem pouco, quer marquem muito, quer marquem pouco, são sempre uma ameaça e são sempre muito versáteis. E eles ontem destruíram, ontem não, peço desculpa, anteontem, destruíram a defesa zona que os Cavs apresentaram, mas completamente. E eu não acho que haja muito a dizer. Continuo a achar que como é que eu ia dizer isto? Continuo a achar que, não sendo se calhar a equipa mais completa, talvez aquilo que tenhas dito seja mais adequado. Acho que é a equipa mais completa a aparecer na altura certa. Sim. E acho que eles estão 7-2 nestes playoffs, parecendo que não. E eles não jogaram contra uma equipa qualquer na primeira ronda, jogaram contra os Bucks do Giannis. Sim. E mesmo assim conseguiram safar-se 4-1 e foram melhores naquela série, ponto final. Depois ajudou, claro, estava aqui a ver uma estatística, os Pacers concretizaram 52,7% dos lançamentos. Ou seja, fizeram 49 em 93 no total. Dominaram. Mas isso que acho que é uma estatística que demonstra o tal ataque tão fluido, tão bom que eles têm, que depois conseguem arranjar sempre a melhor opção, seja em triplo, seja atacar o sexto, que São números depois absolutamente eficazes. e depois a eficácia aparece, não é? Mas depois é curioso, porque tu depois tens aqui, para mim, talvez o mais interessante disto tudo, e já era uma estatística que eu ando a tentar acompanhar já há algum tempo nos playoffs, que vale o que vale, mas eu sempre achei que o número de assistências desde que apareceu o Golden State tem sido muito, muito grande. E os Pacers ontem, não tendo jogado à Golden State, fizeram 37 assistências, o que é uma prova do quão bom o ataque deles pode ser. E 25 foram na primeira metade, ou seja, sim, foi na altura que os tais 80 pontos. Sim. E pronto. Pedro, repara, desculpa, só para dizer, e é curioso porque não é tanto a bola a movimentar-se muito, É o off-ball. tens a Liberty que a bola na mão.
Tens um pick and pop com o Miles Turner, depois tens alguém a fazer um corte nas costas, tens alguém a fazer um corte, um bloqueio ou não sei o quê. É todo um caos que eles... olha, novamente, a gente fala que o Tibbs gosta de os desgastar, eu acho que o Carlisle adora desgastar os jogadores com movimentos off-ball. Mas, novamente, não é aquele caos de vamos ver onde é que a bola vai, é aquele caos mais do que calculado e mais do que meditado. E há muita atividade que depois atrapalha as defesas. As defesas nem sabem onde se meter. E se for uma defesa frágil como o dos Cavs, defesa de perímetro, atenção, nada do interior, claro, e depois lá está, se há aquelas trocas, como o Gonçalo falou, o eBay do pick and pop, Miles Turner, em que arrasta o Jalei Allen, obviamente depois Benedict Maturin, não sei o que, Siakam, para os ataques são sextos também. Depois tens às vezes aqueles blitz ou aqueles double teams que fazem um liberta, não lembro, que libertam a bola para o Miles Turner mal. Está o Miles completamente sozinho no short roll e tem a bola na mão, faz aquilo que quer, tens alguém a cortar, tens alguém a vir para o canto. É muito movimento, é muito ritmo, mas eu acho que esta equipa dos Cavs, mesmo assim, apesar de tudo, apesar do 3-1, já demonstrou que consegue contrapor-se bem com este constante movimento e com esta constante rotação de Indiana. Mas, como se está a dizer, pronto, a defesa de perímetro já sabia que não seria grande coisa, mas esta equipa, no fim de contas, foi uma boa equipa, sinceramente, durante a época toda. Eu acho que o Evan Mobley ter estado ausente no jogo 1 e no jogo 2 é a chave. Mesmo sem Garland, mesmo sem Hunter, eu acho que com o Mobley os Cavs pelo menos teriam ganho um desses 2 jogos. Ainda por cima em Cleveland. Embora o Garland também acho que notou-se muita falta dele, porque Donovan Mitchell estava muito sozinho ali a fazer. E o Ty Jerome teve aquele jogo horrível, no jogo 2, aquele jogo muito mau. Que pronto, acontece, atenção, acontece a coisa, e isso lixou, porque tendo ali um Garland realmente a 100% ao lado da Donovan Mitchell, que até nós vimos na época regular, liberta mais, aliás, liberta e descansa o Donovan Mitchell, não precisa estar a marcar 40 pontos e fazer não sei quantas assistências. E nem precisávamos ir à época regular, mesmo na série contra Miami, aquele jogo 2, foi Garland e Jerome que conseguiram confortar o Donovan Mitchell e fazer com que os Cavs fossem até à vitória. Não é que a série fosse igual, os Miami já estavam todos arruinados antes disso. Por acaso, vocês tiraram umas palavras da boca, porque eu ia falar mesmo do Ty Jerome, porque eu acho que ele esta série tem estado um bocado off. Mas pronto, era esse o comentário. E depois o último comentário que eu tenho é que eu acho que se o LeBron James tiver o número do Miles Turner, ele vai ligar. Não, ele é jogador dos Lakers, pá. Ele está emprestado em Indiana, não percebe? Porque eu é tipo Badildo, Pedro. São jogadores emprestados dos Lakers. Estão emprestados. Porque eu acho mesmo que se eu fosse o LeBron, pá, acho que eu estou a olhar para as características do jogador e eu penso, pá, por que não? Acho que enquadrava-se bem. Sim, e para o Luka. Sim, e para o Luka também. E, se a vossa escolha for entre Miles Turner, Mark Williams e John Collins, pá, eu acho que mais vale... Ao Brook Lopes. Sim, porque é assim, vocês ao Naz Reid só vão se ele não ganhar o campeonato. Porque se ele ganhar o campeonato, e mesmo assim, se não ganhar, chegarem às finais, esqueçam. Podem já começar a pensar noutro alvo. Portanto, ou esperam até 2026 e vão buscar, sei lá, o Chet ou o banqueiro. Cooper Flag. O Nico. O Rob Lincoln liga para o Nico. Pedro, sabes que o historial dos jogadores dos Magic chateados e que depois acabam nos Lakers, o historial é recente, não é? Porque tivemos o Dwight Howard, tivemos um bocadinho antes o Shaquille O'Neal. Eu não me importava ter um banqueiro, mesmo não tenha lá o LeBron, atenção, não me importava ter um banqueiro para o lugar do LeBron, não me importava nada. Vais ter o regresso do Moritz Wagner. É uma casa que foi muito feliz, Moritz Wagner. Pode ser free agent, atenção, pode ser free agent, Moritz Wagner, é team option. E Pedro, relativamente a isso, não estou confiante, porque eu acho que Indiana vai. Novamente, Indiana depois disto, eu acho que Indiana, depois de estar a ver aquilo que ele está a jogar, eu acho que olha, Miles, vamos fazer assim, vamos colocar à frente uma folha em branco. Tu dizes quanto é que queres receber e depois nós tratamos do resto. Vou dizer aqui uma coisa que é polémica, mas se os Spurs tivessem ganho a number 1 pick, eles iam trocá-la, eu acho que eles poderiam trocá-la pelo Miles Turner. E o Miles Turner iria aceitar um sign and trade, porque ele é do Texas, e iria para os Spurs.
para amanhã. Pois. Não sei. Não, pelo flag. Não, deixa eu dizer Se tivessem ganho a number one pick. Não, eu acho que os Spurs tiveram number one pick é Giannis. Aliás, mesmo com a pick número 2. Mas sim, pronto, aqui não há nada a dizer. E como eu estava a dizer há pouco, quando foi no caso Celtics, aqui os Cavs se calhar vão defender a honra no jogo 5 em casa, tentar ganhar esse jogo para ir a jogo 6 e ser a sua despedida. Ou se não, os Pacers arrumam com o assunto logo, não é? E já que ganham do jogo em Cleveland, lá está, não há 2 sem 3 e tentam fechar já isto e irem para as finais da conferência, em que muito provavelmente, como estamos aqui já a perspectivar, vai ser entre os Knicks e os Pacers, que se calhar não estava nas previsões de 0 pessoas, estava na previsão de 0 pessoas, se calhar, estas finais de conferência. Se calhar algumas podiam pôr os Knicks, mas Knicks Pacers, não, acho que quase ninguém estava a pensar nisso. Passando para outra série, ou para o lado até outro lado, Conferência Oeste, até vamos começar pelo jogo entre a série entre os Timberwolves e os Warriors. A questão da lesão do Stephen Curry, não é? Que pronto, nós já comentámos aqui, que teve a lesão ali no jogo 2 e que já comentámos também aqui que muito provavelmente só deve regressar no jogo 6. A série foi para São Francisco, os Timberwolves ganharam os 2 jogos que, a meu ver, foi em certos pontos algo semelhantes, que foram os Timberwolves arrancavam os períodos, depois os Warriors meio a responder e também os Timberwolves um bocado a desligar, um bocadinho da ficha, mas pronto, mas mais concretamente neste último jogo. Tivemos o Anthony Edwards a despertar um bocado, não é? O Anthony Edwards tem sido um jogador muito estranho, é tipo 8 ou 80, desperta, desaparece, falha, depois aparece. Pronto, neste jogo teve um jogo, mas temos de voltar a falar. Aliás, nós falamos no último episódio. Julius Randle, não é, Gonçalo? Passando para ti, continua a ser o melhor jogador deste Timberwolves. E não estou só a referir nesta série, como diz o Pinto, destes playoffs, incluindo lá está a série contra os Lakers. Sim, foi isso que eu também disse há pouco, sim. Eu acho que ele está a ser o melhor jogador até agora dos Wolves este ano. Eu acho que esse é dos jogadores que que mais tem a provar relativamente àquilo que tem sido os seus anos mais recentes e a narrativa, digamos assim, mais recente relativamente ao Julius Randle. Mas sim, ele claramente tem estado muito bem, teve muito bem a nível de playmaking, novamente. Sempre que o Julius Randle tem a bola por 3 segundos ou menos, é bom para ele e para a equipa. E acima de tudo, ele, se naquele curto espaço de tempo consegue tomar a melhor decisão, com bola, sem bola, seja como for, ele é um jogador bastante eficiente e bastante eficaz nesse sentido. Também muito mérito para os Wolves, porque desde o início que viram mais o Randle, não tanto como playmaker, mas ser um início de algum tipo de jogadas. E acho que isso também é muito mérito para o Chris Finch e para a equipa técnica. Até mesmo já quando era nos primeiros jogos de fase regular também se via muito isto, ver o Randle a ser muito o iniciador de jogadas. A verdade que a malta às vezes na altura reclamava muito que o Anthony Edwards lança muitos triplos, é o que é, mas acho que o Randle está a ser claramente... Foi aqui um pequeno ajuste por parte da equipa, de se habituar a não ter um Karl Anthony Towns e ter um Julius Randle, os dois dão coisas completamente diferentes. Mas também é preciso falar um bocadinho deste banco que tem aparecido em grande plano. Acho que o Alexander Walker está a ser um excelente jogador a partir do banco. A navegação entre bloqueios, as rotações defensivas está a ser claramente dos melhores. A atividade que ele tem na defesa também é muito, muito importante. O Dante, o triplo está a cair, o triplo está a aparecer, defensivamente continua a ser um jogador muito, muito, muito importante nesse aspecto. Novamente, e obviamente há a questão do Naz Reid. Esta equipa dos Wolves tem mais do que argumentos para bater estes Warriors. Atrevo-me a dizer, e também eu dizia na altura, mesmo na máxima força, dava ligeiro favoritismo para os Wolves, porque acho que os Wolves, como equipa e da forma como jogam, da forma como implementam o seu jogo, acho que os Warriors não tinham muitos argumentos para se conseguirem equiparar a estes Warriors, estes Wolves, aliás.
mesmo com havendo Steph Curry saudável, ok? Apesar de que eles tiveram aquele jogo que venceram, mas eu acho que nos outros 3 jogos os Wolves, apesar de conseguiram superiorizar e conseguiram se bater muito bem com esta equipa dos Warriors. Os Wolves muito bem defensivamente nesta partida, tiveram muito bem. O Anthony Davis também esteve aqui num bom nível, o Rodrigo Gobert também não esteve mal. Do lado dos Warriors, vi um ataque muito lento. E eu não quero dizer que o fator é não haver Steph Curry, porque eu nunca consigo estar a equiparar uma equipa com um jogador e sem um jogador, porque se o jogador não está lá, obviamente as coisas vão ser diferentes. Mas eu acho que os Warriors, mesmo sem o Steph Curry, podem e devem fazer muito melhor no ataque do que aquilo que fizeram neste jogo. Obviamente que o Jimmy não teve a noite que toda a gente pensava que ele iria ter. Isso é por mais que houve. Teve uma noite um bocadinho para esquecer. Eu acho que toda a equipa não esteve nada bem, não só pelo ataque, que foi muito inconsequente. Viu-se muitas posses de bola acabar nos 24 segundos ou acabar com lançamentos desesperados para ver se a bola batia no cesto, para ver se conseguiam, por algum motivo, conseguiu a tapinha para fazer o reset no shot clock. Mas também muito mérito para a atividade dos Wolves. Defensivamente conseguiram sempre, apesar de obviamente o Buddy Hield ter aparecido aqui e ali, mas os Wolves tiveram desde sempre muito bem, muito ativos na defesa e muito ativos também na navegação entre bloqueios, nos jogadores off the ball, e acho que isso também foi muito importante para esta vitória dos Timberwolves frente a estes Warriors. Eu não me parece que o Steph Curry vai voltar, porque eu acho que o Steph não é o tipo de jogador que vai dizer ao Steve Curry ao departamento médico: metam-me aqui uma injeção de cavalo que eu quero jogar no jogo 5, no jogo 5. Não me parece, ele não é esse tipo de jogador. Mesmo que fosse há 5 a 10 anos, não me parece que iria ser esse o caso. Eu acho que ele regressa quando tiver de regressar, porque se ele regressar agora no jogo 5 e ele não estiver nada bem, pode agravar um bocadinho a lesão. Eu acho que ninguém quer ver um jogador a agravar uma lesão, seja por que motivo for. Já tivemos uma história mais recente, o OG Anunoby, que andava a jogar com meia perna, com perna e meia, e andava a jogar só com um braço porque o outro mal se mexia. Novamente, já temos tido aqui muitos exemplos. Eu acho que não só por esses jogadores da história mais recente, mas obviamente também para a questão do Steph Curry, eu acho que estes Warriors, vamos ser sinceros, eu acho que estes Warriors em condições normais, com o Jimmy Butler, com esta equipa, com este core, no próximo ano, uma equipa a ter em consideração na máxima força, tal como foram este ano. Eliminaram os Rockets, que fizeram uma série espetacular. Apesar de tudo, acho que os Rockets também foram a melhor equipa, mas é o que é. Mas estes Warriors são claramente uma equipa a ter em consideração. Obviamente que Steph Curry faz muita falta, mas eu acho que havia aqui argumentos para poderem fazer mais e melhor no ataque. Já agora sobre o Kuminga, eu adoro o Twitter, porque o Martim mencionou isso no grupo durante o dia. Pesquisem só o nome do Kuminga no Twitter e vejam só as declarações de algumas pessoas que se consideram entendidos ou que gostam de ver basquetebol, e fiquem embelezadas, porque até há acusações de xenofobia relativamente à popularização do Kuminga, e eu acho que isto é um mundo muito bonito em que vivemos, e pronto. Mas uma coisa temos que admitir, o gajo tem sido os poucos pontos positivos daquele ataque dos Warriors, porque também os Wolves vivem bem com os pontos do Kuminga, também é verdade, e os Wolves muitas vezes deixam ele fazer lá os seus pontos. Já para não falar que o Kuminga, muito dos minutos que ele tem jogado, tem sido contra a segunda rotação, ou a terceira rotação dos Wolves, ou aqueles jogadores menos utilizados. Portanto, e não só isso, mas também quando o Kuminga está em campo, há um esforço para que todo o ataque ao redor do Kuminga, a toda a equipa ao redor do Kuminga, seja muito mais digamos assim, a carga seja muito maior no caminho. Portanto, obviamente que vai ter mais pontos. Porque fora isso, o gajo é horrível. Pronto. E eu não tenho mais nada de positivo a dizer, o gajo é horrível. Pronto. Eu já te disse, mas vai enganar alguém, não te preocupes, e se calhar ali um certo GM dos Brooklyn Nets, se calhar. E eu disse ao Martim, calma, que ainda se calhar
Não sacas o Cameron Johnson, pá, dos Brooklyn Nets, um sign and trade aí pelo Kuminga. E vamos ver. Pode haver, lá está. Não estou a dizer só estou a falar dos Nets, não é? Pelas questões até de cap space, mas pode haver uma equipa que acredite no potencial Kuminga e faça ali Epá, se qualquer coisa. se eles quiserem, vão ao Mark Cannon. Se eles já o queriam o ano passado, eu acho que não custa tentar novamente. Ainda mais o valor, ainda mais, já para não falar que o Mark Cannon no valor do mercado desvalorizou imenso, olhando da época anterior para esta época passada. Não, desta época passada para esta época atual, porque não só mal jogou, mas quando jogava, pronto, coitadinho, né? Portanto, Exato. Não sei, a cabeça de Daniel se calhar vai ser ao contrário. Se calhar o Marcano agora vale 4 picos primeira ronda e não sei quantos jovens jogadores. Ano passado valia 3, agora vale 4 se calhar. Não sei o que é que vai na cabeça de Daniel. Mas passando para ti, Pedro, também estes Warriors que já com o Curry tinha uma missão muito complicada, sem o Curry como estamos a ver, tá, e pegando nas palavras que concordo do Gonçalo, a jogar assim, fica a missão praticamente impossível. Dar a volta a isto. É isso. Eu só discordo do Gonçalo aqui numa coisinha, que é, eu por acaso acho que estar lá o Steph impacta muito a rapidez do próprio ataque. O sistema e o próprio sistema é um bocado diferente, sim. Mas acho que é mais rápido. O pace, exato, é mais. Porque pronto, o Steph tem aquelas cores todas, exato. De resto concordo com tudo. Acho que os Wolves têm muitos argumentos para poder ganhar isto. Eu estava a ver essa parte da inconsistência do Anthony Edwards. Eu não sei, porque parece que na altura mais clutch dos próprios jogos ele continua a aparecer. Embora eu continue também a achar que sim, Julius Randle tem sido o catalisador ofensivo destes Minnesota, e algures em Nova York alguém deve estar a pensar, então, mas onde é que andou este gajo, afinal? Porque a realidade é essa. O gajo marca 19 pontos na primeira parte, o Kuminga e o Draymond Green marcaram 18 em conjunto, o Jimmy Butler apareceu mais na segunda parte, mas a sensação que dá é a calma que os Timberwolves têm no final dos jogos. É algo que não aparece na stat sheet, é algo que não é estatístico, mas tu notas uma calma diferente no final dos jogos. Já tinha notado isso contra os Lakers, especialmente no jogo 3 e no jogo 4. No jogo 5 eles dominaram por completo. Sim. E agora voltei a notar isso. Eu vi o final do jogo, não do jogo 4, mas do jogo 3, e notei uma calma tremenda em todos eles. Dá a sensação que a equipa é muito bem treinada, como é óbvio, e dá a sensação que estão todos a responder às críticas necessárias, que o Anthony Edwards está a assumir um lugar que muita gente se calhar duvidava que conseguiria assumir. O Julius Randle está a passar por cima de todas as críticas que levou em Nova York. O Naz Reid teve ali um período em que chegavas ao quarto período e era o jogador mais temível que podias encontrar. Exato. Tens o Rudy Gobert, que mesmo que não esteja registado estatisticamente, está a ser quase uma espécie de Drew Holiday dos postes nestes playoffs, em que o impacto dele é tão grande e a forma como protege o perímetro e como é uma ameaça constante nos ressaltos ofensivos permite-lhe estar sempre ativo e sempre em cima das jogadas. O único jogador que me desiludiu ontem foi o Dante DiVincenzo, mas também toda a gente tem direito a uma off-night. E depois é o resto, é a defesa de perímetro do Conley, do Nickel, do Jaden McDaniels. Jaden muito ativo nos dois lados, atenção. Não só na defesa. Mesmo assim ele impressiona mais defensivamente até do que ofensivamente, regra porque geral. É mais a vertente, porque a vertente dele é mais defensiva. O Jaden é muito mais especialista defensivo. Mas concordo contigo, sim. Já no jogo 2, acho que foi no jogo 2, o Jaden McDaniels teve um jogo... não, foi o Nickel. O Nickel é que marcou 20 pontos. E teve aqueles 4 em 6 e depois o Julius Randle está-se a tornar um jogador que tem uma capacidade muito grande de dinamizar o ataque, porque também está cada vez mais envolvido em termos de playmaking, como está quase sempre a top of the key, quase sempre a receber bolas do Edwards, ou está em pick and roll, ou está em ações e o próprio IQ dele, desculpa Pedro, mas e o tal o IQ dele
tomado decisões que está num nível que eu não estava à espera. Não é aquele Julius Randle que nós tanto criticamos nos Knicks, martela a bola e às vezes insiste e faz lá as jogadas dele, de isolamento. Dribla após dribla E depois às vezes só liberta a bola. Quando recebe um double team é que liberta a bola, só quando está mesmo apertado ou quando vê que a bola não entra, aí é que passa. Este Julius Randle é totalmente diferente. É tomar decisões. Quando vê que realmente posso atacar, ataca. E quando vê que, ok, não posso, passa a bola, vê a melhor opção, faz jogadas, tal como eu falei no episódio passado, há o two-man game às vezes com o Mike Conley, às vezes vê ali o Nickel no canto muito melhor, é diferente, e também há certas combinações que ele tem com o Anthony Edwards, está um jogador, diferente. Tu vês o Randle dos Knicks, puxas a fita atrás e vês este e tu dizes assim, não, isto é outro jogador, isto é outro jogador, e se calhar, acho que nós concordamos todos, se calhar a melhor surpresa das playoffs foi este Julius Randle. Esta transformação, vamos dizer assim, do Julius Randle. É verdade que, tal como o Gonçalo tem falado em podcasts e até antes dos playoffs arrancar, que pós-lesão já estávamos a ver isso, mas lá está. Faltava aqui o contexto. Playoffs, se íamos ter este Julius Randle, este que estamos a ver agora, ou aquele velhinho Julius Randle de martelar a bola, não é? E está-me a surpreender completamente, sinceramente. E está justamente como estamos aqui a dizer, está a ser o melhor jogador dos Timberwolves nestes playoffs. Mas desculpa interromper, Pedro. Não, eu por acaso achei a tua intervenção bastante boa. Acho que o facto de ele estar a ser um playmaker tão bom e estar sempre no top of the key, sempre. Eu não tenho a certeza se foi em todos os jogos, mas na maioria dos jogos tu vês quase o Randle ao pé do Anthony Edwards pronto para ser uma ameaça tripla, ou de lançamento de 3, ou de drible, ou de passar a bola para outros jogadores, encontra cada vez mais jogadores nos cantos. Não tem uma porcentagem de passos tão alta para o Gobert, mas acho que pode ser algo a explorar. A única coisa que eu acho que os Wolves precisam de melhorar é a quantidade de turnovers, porque a quantidade de vezes que perdem a bola é insano. E embora eu por acaso tenho aqui, e às vezes é os turnovers um bocado parvos, não é? Mesmo ontem, muitas das vezes senti que os Warriors se meteram em jogo porque houve esses turnovers, porque houve essa displicência com a bola. Por caso não houve essas coisas que teriam sido diferentes. E pronto. De resto, pronto, eu sei que há rotações curtas nos playoffs. Não estava à espera que os Wolves usassem só 8 jogadores. Mas pronto, faz parte. Não vou criticar isso. Simplesmente não estava à espera. Achei que iam usar mais um ou dois. Sim, o Rob Dillingham, se calhar. Não, mas o Rob está lesionado. O Rob tem estado lesionado. Eu acho que eles não têm. Não é a mesma coisa. Eles tirando aqui estes três que já mencionámos, o Dante, o Alexander Walker e o Nasri. Eles claramente não têm muito mais, porque é tal questão. Eles só mesmo aqui vendo aqui o plantel rapidamente, porque eles houve um jogo que eles usaram mais jogadores, o Shannon, prolongaram um bocadinho. O Shannon, o Luka Garza, foi o jogo deles. Exatamente, estou aqui, exatamente. Só para termos uma ideia, até mesmo no jogo que eles venceram por 24, não, sim, por 24 pontos, o jogo 3. Temos aqui na mesma a rotação a 8, porque depois também é tal coisa. Vou só enumerar os jogadores que fazem parte desta terceira rotação. Temos o Josh Minot, o Leonard Miller, o Terence Shannon, que teve ali minutos interessantes na fase regular, mas não é jogador para playoffs neste momento, não o é. Temos ali o Jalen Clark, também apresentou-se ali em alguns níveis, também na fase regular. E depois o Luka Garza, que pronto, é o Luka Garza. Portanto, a rotação acaba por ser sempre um bocadinho esta. Pronto. Eu acho que muitas vezes a rotação é esta, mas eu acho que estes jogadores dão muitas possibilidades aos Wolves de poderem apresentar diferentes lineups para diferentes momentos do jogo e para diferentes adversários. Sim, e eu acho que a versatilidade destes três é absurda. O do Alexander Walker então é brutal, porque tivemos a experiência na fase regular, que não foi nada bonita, de ver o Alexander Walker como point guard desta equipa, e as coisas não correram tão bem, mas é um gajo que também dá um bocadinho também de defesa, e novamente o Nasri já sabemos o seu perfil, portanto é claramente uma equipa de outro,
pronto, tem aqui 3 jogadores que lhes conseguem dar aqui muita variedade. O Nickel, se formos a ver bem, acho que esta época deve ter jogado já em 4 posições. 1, 2, 3, 4. Sim. E há algum tempo, não foi? E sabes Experimentar sabes qual é a característica mais interessante dele? É primo do Shai Gilgeous-Alexander. Eu estava a ver o que é que tu ias vir com isso. Mas sim, depois o Nasri também, que é aquele tal poste muito versátil, pode jogar a 4, pode jogar a 5, obviamente, a poste. E o Dante, que também é um base extremo, 2-3, que também tem que também defende muito bem, por exemplo, na zona de perímetro. Isso. Pá, e é uma equipa realmente muito completa e é a equipa que está a dar mais garantias do lado do Oeste, sinceramente. E não é porque apanhou este Warriors sem Stephen Curry. Não, mesmo se sabemos a jogar, dá mais confiança, porque agora passando para a próxima série, temos Denver Nuggets contra os Oklahoma City Thunder, e estes Oklahoma, focando mais aqui nos Oklahoma City, que empataram, é verdade, 2-2, mas mesmo assim é uma equipa que está-me a preocupar a nível de fechar o jogo, e já perderam jogos por causa disso, não souberem fechar jogos. Ok, há questões que fala-se de inexperiência, e atenção, não é só a inexperiência dos jogadores, também ali no comando técnico. O Mark Daigneault, ainda estou para perceber que isso até deu uma discussão não, estava eu uma conversa com o Pinto às 5 e tal da manhã de sábado, porque é que raio de Mark Daigneault não pôs o Chet Holmgren no início do overtime. Mas pronto, decisões que depois foi o que foi, não é? Levaram com uma run de 5-0, ou seja, aí depois dessa run é que é melhor meter o 7, pois, obviamente, mas aí já foi tarde demais. Aí já os Nuggets estavam claramente já por cima do jogo e já estavam com a moral mais que em alta, vamos dizer assim. Mas ficando outra vez no OKC, aquele clutch ou a parte do ataque não me convence, e mesmo neste último jogo, eu vou ser sincero, este último jogo, ok, o Shea fez um bom jogo e tal, mas aquela malta do banco salvou um bocado aquele jogo. O Cassian Wallace, Aaron Wiggins, Caruso, mas mais pela vertente defensiva. Mas estão a ver aquela que a malta até americana usa, que é aquela expressão que é, às vezes há jogadores que saem do banco e metem lá aqueles triplos num timing realmente certo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com essa malta. E não só, porque também o Cassian Wallace deu, que é normal, a sua energia defensiva, que é um bom jogador defensivo, mas foi muito importante. Mas lá está, este ataque do jogo em si, que lá está, como já falamos aqui, a fase regular é tudo muito bonito, sei quê, mas chega aos playoffs e Gonçalo, lembras-te nós comentámos a cena da NBA Cup, a final? Estes clutch moments faz muito lembrar essa final, que fica ali meio tremidos, não é? E, por exemplo, no jogo 3, o J-Dub é que salvou um bocado aquilo, porque o Shea desapareceu, e então desapareceu, até foi mais no overtime, foi 0, aquele cardio, aquela estatística de cardio, e depois no quarto período não esteve bem, mas não sei se concordas comigo. Esta série está-me a dar um bocado de vibes desse showcase que não consegue fechar jogos, e aquelas vibes, como digo, puxando dezembro, aquela final contra os Bucks, não é? Esta série está-me a dar vibes que esta série já devia estar fechada há 4 jogos atrás, ou há 5, como queiram ver a coisa. Eu acho que o melhor jogador dos Nuggets, para além do Jokic e do Aaron Gordon, está a ser o Mark Daigneault, que está a ser claramente não só como treinador do OKC, mas também como treinador adjunto da equipa dos Nuggets. Já viram a coincidência que é colocares o Hartenstein a defender os 2 jogos inteiros no Jokic e por acaso são esses 2 jogos que tu ganhas? É uma coincidência do caraças, não é? E curiosamente, o Jokic nesses 2 jogos não teve nada bem. O que é um bocadinho curioso, porque nós vimos literalmente o Jokic a fugir do Hartenstein porque ele não queria estar nada a ter um matchup com o Hartenstein. E a lançar triplos. Exatamente. E acho que para qualquer pessoa que esteja a ver o jogo, para qualquer treinador, seja dos Nuggets, seja o David Edelman, seja o quem for, é olhar para aquilo e pensar, ok, vamos explorar aquilo. E isso não aconteceu, curiosamente, nas 2 vitórias de Denver contra o OKC. Eu não é dizer que isto devia estar despachado em 4 jogos, ou que seja, não querendo estar a desrespeitar os Nuggets. Mas a OKC já conseguiu por várias vezes, ao longo destes 2 jogos, conseguiu desmontar por completo esta equipa de Denver
que até mesmo a genialidade do Jokic fica completamente limitada, porque sim, ele é de facto um gajo genial, mas depois tem ao lado jogadores que não conseguem fazer muito com a bola e não ajuda muito, obviamente. Novamente, em termos de matchup, o OKC, se quiser, consegue fechar isto nos próximos 2 jogos. Se quiser, porque é esse fator de querer, de facto, fechar nos próximos 2 jogos. E não venham com a questão da altitude, porque isso para mim não vale nada. Porque temos visto um Jamal Murray Não vale. nesta série. Fogo. Tem de valer alguma coisa. Eu nunca estive lá em cima só a voar, mas isso também não é nada. Tens que ir jogar basquetebol na Saga da Estrela, pá. É assim, repara, não há pavilhão lá em cima. Não há pavilhão lá em cima. Podes Se levar houvesse, ali driblas na Jogas escada. lá, pá. Não há Jogas lá, problema. tipo, driblas e o caralho, não sei o quê. mas não é bem questão de não valer de nada, mas eu acho que este tipo do OKC mesmo, com esse fator, tem mais do que argumentos para conseguir despachar isto nos próximos 2 jogos. Eu percebo o que é Porque, queres novamente, dizer. colocar o Hartenstein no Jokic, ok, deu resultado, ponto. Colocar, depois, novamente, tens toda uma versatilidade por parte da equipa do OKC que podes colocar um J-Dub no Aaron Gordon, podes colocar um Ludort a navegar bloqueios para o Jamal Murray, podes fazer tudo e mais alguma coisa. Há Caruso, há Kaysen Wallace. Yeah. E pronto, e depois no ataque, acho que continua a ser no ataque do OKC, continua a ser mais do mesmo. Continua a ser decisões parvas por parte da equipa técnica. Aquela situação daquele overtime não começar com o Chet. Quando o Chet estava a jogar bem, não cabe a ninguém. Mas pronto, foi como tu disseste, o banco foi muito aqui este fator. O Caruso não só na defesa, mas também no ataque, também teve ali os 2 triplos que ele marcou, foram triplos importantes ali, foram em momentos importantes da partida. Novamente, eu acho que não é dizer que isto tem sido uma perda de tempo, porque tem sido uma série muito boa, longe disso, não quero que me interpretem mal, mas eu acho que o KC com os recursos que tem e com o personal que tem, mesmo com uma rotação a 8 ou 9 jogadores, eu acho que tem aqui capacidade para poder fechar isto. Apesar, e pronto, também é verdade que o banco é verdade que depois às vezes também no banco do OKC propriamente ninguém consiga parar, digamos assim, o Jokic ou limitar o Jokic, mas como o Pinto já tinha falado também já na semana passada, o Jay Will está a fazer não está a ter medo nenhum de defender o Jokic, está ali a fazer o 1 para 1 no posto baixo à vontade e não tem problema nenhum com isso. Está-se a aguentar bem, dentro do possível está-se a aguentar bem. Um shake, como tu disseste, se calhar não tem aparecido tanto nestes playoffs, mas acho que é muito mais mérito desta equipa no seu coletivo, a forma como jogam, que não é sempre, nem sempre irão precisar do Shea para resolver jogos. Neste, por acaso, ele foi bastante importante. Mas, pá, novamente, está a ser uma série boa, estou a gostar, mas isto para mim já devia estar despachado mais cedo se não fosse o treinador adjunto dos Nuggets, que curiosamente é o treinador do OKC. Se não fosse ele a ajudar a equipa de Denver, eu acho que já estava fechado, mas enfim, é o que é. Yeah. E agora passando para o Pedro e até ficar mais de Denver, que a equipa tem o Aaron Gordon que continua a surpreender, né? Está a fazer uns playoffs espetaculares. Michael Porter, pronto, só está a jogar com o ombro, não é? E o Jokic que realmente está a ficar estourado e está um bocado preso nos arames, e até quando apanha o understand, é como o Gonçalo diz, ele foge, que é normal, porque não podemos esquecer que ele teve 7 jogos a levar a lenha, entre aspas, do Zubac, não é? e agora está a apanhar, lá está Hartenstein, ou o Chet, que embora com o Chet ele tem tido mais facilidade, não é? Mas é um jogador que lá está, já na época passada teve a carregar estes Nuggets. Depois no verão, é verdade que teve ali o período de férias, mas voltou para carregar uma seleção da Sérvia naquela maratona de jogos em 2 semanas e meia, que levou à medalha de bronze, não é? Nos Jogos Olímpicos. Depois volta aqui e tem que carregar esta equipa, como nós sabemos e bem, estes Nuggets, outra vez aqui, e depois chega às playoffs. Claro, ele é humano, como se diz, não é? As pessoas são humanas e chega aqui algo fragilizado, e depois o resto da equipa, lá está o Jamal Murray. Só tivemos aquele grande jogo do Jamal Murray, tal jogo que o pessoal já estava a pensar que, pronto, ok, o tal jogo da bolha dele, não é? Que apareceu nestes playoffs, mas passando para ti, Pedro, claramente estes Nuggets estão empatados. É verdade que é uma equipa que eu noto
aquela resiliência, aquela questão de não desistir e de grande coração. Lá está. E é uma equipa que nós já vimos, atenção, nas míticas séries que eles tiveram contra os Lakers, de perder não sei por quanto tempo e depois acabam por dar a volta no quarto período. Aqui também está a acontecer, tal como também aconteceu um bocado na série contra os Clippers, e faz com que seja uma equipa, por exemplo, conseguiu ganhar aquele primeiro jogo, no jogo 3 conseguiu levar o jogo a prolongamento e ganhar depois no prolongamento. Mas a minha pergunta para ti, Pedro, será que vão ter gasolina para mais? Porque isto nota-se que já estão na reserva das reservas. Os Nuggets. Exato, os Nuggets. Sim, Mas sim, se sim. depois se quiseres, podes falar a seguir do jogo OKC, do lado do OKC. Imagina, eu acho que tanto um como o outro, estrelas, tanto o Jokic como o Shea, estão a ter certas coisas que não são condizentes com o nível que apresentaram na época regular. O Jokic está estourado, tem tido uma... exceto no jogo 1, o jogo 1 ele teve mesmo muito, muito bem, mas tem tido uma dificuldade grande de ser, se calhar, o Jokic sobre-humano que nos habituou, e tem tido uma dificuldade de, por exemplo, as bolas de 3 pontos não têm caído neste jogo 3 e neste jogo 4 como caíram ao longo da época regular e também em momentos na série contra os Clippers. Por outro lado, tens o Shai Gilgeous-Alexander nem OKC, que está a ter muitas dificuldades no quarto período em poder afirmar-se como o líder da equipa. No jogo 3 acho que teve 0 pontos nos últimos 6 minutos de jogo. Creio que no overtime do jogo 1 também mérito à estratégia defensiva de Denver na altura, que obrigou a ter menos bola. Foi um desastre. O jogo 4 redimiu-se agora com 9 pontos. Mas o jogo dos Thunder contra os Nuggets, este último, foi muito, como dizem os americanos, sloppy. Houve muita... Deu a sensação que os Thunder, se não fosse o banco, eram 3-1 muito fácil. E aliás, eu estive a ver o jogo e no início do quarto período eu achava que ia Denver. Nem sequer havia hipóteses para os Thunder. Mas aquilo que tu estás a dizer do Aaron Gordon, acho que ele se transformou num jogador que se calhar todos nós olhávamos e que tinha um potencial de estrela e de ser uma number 2 option assim numa equipa qualquer, e aqui se calhar revela-se uma opção número 3 ou se calhar até número 4, mais número 3 do que número 4, e fez essa transição para também não lhe vou chamar role player porque ele é claramente um titular, mas um jogador que não tendo a atenção mediática que os outros têm, consegue ter performances absolutamente incríveis. E a performance do jogo 1 em que ele ganha o jogo com aquele lançamento de 3 pontos, eu acho que fala-se muito sobre isso, mas tem que se falar muito também do facto de que a energia com que ele entrou, o spacing que ele conseguiu criar para os companheiros, os movimentos nas costas dos defesas, os alley-oops, e o facto de ter conseguido uns incríveis 14 ressaltos, acho que ajuda. E acho que neste jogo 4 eu acho que a maioria dos jogadores estavam em baixo. O jogo 2 eu não vou falar sobre isso, que acho que os Thunder entraram de rompante e não é toda a gente que marca 87 pontos numa parte, exceto talvez os Pacers. Se calhar os Pacers talvez cheguem lá, porque pronto, então eu não quero estar a apostar contra eles, mas a realidade é um bocado esta. E aquilo que eu noto nos OKC também, eu concordo com a parte da falta de experiência, porque eu acho que é verdade que ela existe, mas eu acho que não devemos abrir assim tantas desculpas quanto isso, porque eu acho que o OKC tem uma equipa completa, no sentido em que há muitos jogadores que podem entrar e mexer com o jogo. Uhum. E notou-se isso agora no jogo 4. Não fosse o Cason Wallace, o Aaron Wiggins e o Alex Caruso, e provavelmente os Thunder estavam com uma desvantagem 3-1 à beira de ir para casa. Sim, íamos ter outra comeback nos Nuggets, provavelmente. Pelo menos Sim, E também, ias ter outra comeback, e também pela questão de se calhar não serem propriamente ofensivamente jogadores muito perigosos, ou não serem, se calhar não têm propriamente um plantel tão preparado para o clutch, mas têm jogadores muito preparados para ao longo de 48 minutos, ou pelo menos ali ao longo de 43 minutos, darem-te coisas muito importantes que te consigam permitir a ti não chegar aos 5 minutos finais, onde já agora eu acho que eles não terão problemas nenhums com isso. Agora, novamente que a malta fala muito na questão de mas eles nunca não tiveram muitos jogos clutch. Sim, não tiveram porque ao longo de 43 minutos
dizimaram por completo quem tinham à frente e não precisaram desses minutos finais. Ou até mesmo quando os tiveram, foi muito a partir da sua defesa, da sua capacidade defensiva ao longo dos 5 minutos que lhes permitiu a eles, mesmo não tendo esses jogadores ofensivamente uau, excepto a questão de Shea, Dubs, Chet e por aí fora, mas tem um plantel, como tu disseste, tem um plantel muito completo. Eu acho que o clutch não é tão necessário quando tens uma equipa não é, pois é, pronto. Uma equipa muito completa não tem aquela necessidade de sempre de ir aos momentos clutch para fechar os jogos, porque tem um plantel suficiente para, no restante de jogo, conseguir dar conta do recado e conseguirem fechar as contas nesse jogo. E o que eu acho também é que Denver não pode viver do triplo, porque a quantidade de triplos que eles falharam neste último jogo foi absurda. Atenção, eles e os Nuggets e os OKC, naquele primeiro período foi um festival de 30 triplos falhados. 1 em 31. O que eu acho é que se tu mostrasses aquele jogo a qualquer pessoa que não gosta da NBA, a pessoa ia dizer-te, olha, muda de canal e mete aí um programa qualquer da televisão generalista que eu não estou para ver isto. Eu juro, malta, esse primeiro período, não é que foi de apenas 25 pontos ou 24, já me lembro bem. E eu virei-me assim até para a minha mulher e disse, bem, eu podia estar a jantar e eu jantei mais tarde porque então já vai dar aqui o jogo da NBA. E eu chego ao fim e disse à minha mulher, bem, eu devia ter jantado aqui. E ela, porquê? Mas assim não ias ver o início do jogo. Mas... eu assim, tipo, não ia perder nada. E por amor de Deus, e deu-me vibes do tipo, mano, até os meus Magic faziam melhor figura. Os meus Magic, atenção, os meus Magic. E depois esqueci-me só de dizer uma coisa. Sim, eu acho que o Hartenstein tem condicionado muito bem o Jokic, e acho que o grande desafio para a equipa técnica de Denver é tentar apoiar o Jokic em conseguir melhores lançamentos. Agora, vai ser preciso algumas coisas. Vai ser preciso ver como é que vai ser a evolução do Porter Jr., vai ser preciso saber se o Christian Braun consegue assumir um papel maior, que eu acho que está a começar a assumir. Sim. E eu acho que isso notou-se sobretudo no overtime do jogo 1. Aliás, ele está a ser um bocado empurrado para isso. Tipo... Tá, também concordo. Mas está a começar a... Já se começam a ver coisas. E pronto, pois é a questão... Será que a energia do Westbrook consegue ser condizente com algum tipo de produção ofensiva? Por de resto, o que o Jokic tem feito a nível estatístico, se tu vês as estatísticas, é bastante bom. Aquela primeira parte do jogo 4 foi horrível. E a nível de lançamento de 3 pontos, como disse, está a ser muito mau. Mas tu olhas estatisticamente e pensas, bem, isto não está assim tão mal quanto isso. Sim, mas se fores ver ao lado de eficácia e isso, sim, já notas, mesmo os exatamente aí onde eu quero chegar. Já notas aí a tal questão da defesa em cima, da pancada e pronto, o próprio cansaço do jogador que realmente está... Eu tive um amigo meu que me disse uma coisa que eu achei engraçada, que foi ele foi expulso no jogo 2 porque ele já estava mesmo a precisar de descansar. Então auto-expulsou-se, que era para tentar chegar ao jogo 3 minimamente fresco. E eu nem sei como é que vai ser na questão do Eurobasket, porque atenção, o Jokic falhou, por exemplo, o Mundial, mas ele foi na altura que foi campeão, não é? O Mundial de coisa. Eu não sei se ele no Eurobasket à partida, sim, é um jogador que realmente está disponível e só não vai quando realmente está todo estourado ou quando realmente não pode. Agora não sei, se calhar, e isto atenção, não sou apologista para isso, sou apologista para esta malta estar toda lá, mas ele realmente precisa de um descansozinho ali no verão e entreter-se lá com os cavalos e ver os cavalos dele a correr isso, porque realmente está... É muitos anos e está sempre ali a carregar e depois é também seleção e o caraças e isso. Basicamente o que estás a tentar dizer é tem piedade de Portugal, a nossa seleção precisa um bocadinho... Além disso também, para além disso, pá. Vocês estão-se a esquecer que está-se a desenhar o verão em que o Miguel Queiroz vai chegar a casa, vai ter o automóvel do bolso, a carteira, as chaves de casa, as chaves do carro e o Jokic, que o gajo vai fazer um gol de cavidade. O Jokic, Pedro, o Jokic num bolso e o Porzinhos do outro, estás a ver os dois ali. E porque estão-se a esquecer, tem o Alperen Şengün, também vai ficar no e o Şengün, exato. O Şengün é o bolso de trás. Isso é o pequeno almoço. Isso é o pequeno almoço, isso é o pequeno almoço. Pedro, Rafael Lisboa é MVP.
se o Miguel Queiroz consegue meter um Charizard, ele consegue meter o Charmander, não é? Obviamente, Charizard Claro. que é o Jokic. Claro, acho que E se- sim. E consegue meter o Charmander que é o Sengun. É Pronto, muito... de resto, o que é que eu tenho a dizer mais quanto a isto? Acho que está na hora de pararmos de falar sobre as dores de crescimento da OKC. Acho que o banco tem que começar a evoluir. Uhum. A eficácia de Jokic tem sido um bocado má e o que eu continuo a achar é que o Aaron Gordon se calhar vai ter que ser a pessoa a assumir um papel maior, porque aquilo que eu tenho visto do Jamal Murray nestes playoffs não tem correspondido à ideia que eu tenho do Jamal Murray em playoffs anteriores. E é isto. Portanto, isto assumindo que o Michael Porter Jr. não vai recuperar do ombro tão depressa. Portanto, acho que é a última pessoa que deve levar com um papel maior nestes Nuggets. Embora não me admira nada que esta série possa prolongar, sinceramente, ir a jogo 7 e o jogo que se ganhar. E espero bem para a solução Press e que o que se ganhe, porque se perde. Ui. Lá vai ele ligar aos génios. Lá vai sempre. Exatamente. E oferecer tudo e mais alguma coisa e até as suas próprias picks. E já nem tem receio de meter um jogador, lá está, um J-Dub ou um 7 em cima da mesa. Sinceramente. Se ele der 8 picks pelo Jaylen Brown e o Jason Tatum, eu ainda penso nisso. Sim. 8 first round picks e vá o AJ Mitchell, somente porque sim. Sabes a pick dos Sixers para o ano? E rezar que o Embiid esteja mesmo out e o Paulo Jorge dedicado mais nos podcasts do que a jogar basquetebol. Depois vem aí o AJ Vance, isso é que é. Por final, falando de picks, tivemos a lotaria do draft que dá... E eu percebo esse sentimento de injustiça, porque realmente quem ganhou essa lotaria foram os Dallas Mavericks. Que pronto. Vamos ver o que é que... Pá, eu estou um bocado na opinião como o Gonçalo está. Acho que cheira muito a Milwaukee. Cheira muito. Não vejo aquele rapaz ficar lá. Porque não podemos esquecer que o Nick Harrison diz. Atenção, não estou a falar da defesa. Porque o Cooper Flag, o Pedro sabe, não é? Acompanha. O Cooper Flag é coisa. Mas ele está a olhar para a equipa daqui a 2 ou 3 anos. E o Cooper Flag ou tem um impacto imediato brutal, ou se não... Coisa que acho que não vejo a ser tipo um Mbanyama nesse sentido. Acho que há ali coisas para lapidar nele, até mais da parte ofensiva, sinceramente. Mas eu vejo aquilo pegando nesta mentalidade do Nick Harrison de 2 ou 3 anos. Acho que vai pegar naquela pique e vai atrás de Giannis. Que atenção, não podemos esquecer. Antes do Anthony Davis, ele foi atrás do Giannis. Só que os Milwaukee Bucks pensavam que era uma brincadeira. Pensavam que era uma brincadeira de mau gosto e coisa. Agora acho que já não vão olhar a coisa. Ainda por cima, sendo uma arma que esta pick número 1, bem, para Milwaukee fica resolvido como é que será o futuro pós-Giannis. Não é? Recebendo o Cooper Flag. E é com uma vantagem enorme. Passando para o resto, os Spurs ficaram com o pick número 2. E também a 14 já agora, que era dos Walks do tal troca do DeJounte Murray. A pick número 3 é dos Sixers, que assim conseguiram guardar essa pick, porque essa pick podia cair para o OKC caso eles caíssem fora do top 6. Vamos ver o que é que também os Philadelphia vai fazer com essa questão, com essa pick. E eu não acredito em grandes loucuras, mas com o Daryl Morey não sei. Depois já é a malta que lá está, foi perdendo a lotaria, os Hornets que caiu embora da terceira para a quarta, e depois os Utah Jazz que mais uma vez, pelo terceiro ano seguido, a equipa com o pior recorde da NBA cai para quinto lugar, embora eu já comentei isso no meu Twitter. Não é assim tão chocante, porque se formos a ver matematicamente, metade da possibilidade, é uma metade da possibilidade de acontecer isso, são 48%, por causa desta nova distribuição das odds. Mas pronto, mesmo assim, terceiro ano consecutivo, damn. E depois os Wizards 6 e Pelicans em 7º, e depois acho que foi os Nets em 8º, Raptors em 9º e por aí fora. Não há, eu podia estar aqui a discursar muita coisa, que por acaso podia, mas não vou estar aqui a alongar, só foi aqui para afirmar isso aqui da lotaria. Parabéns, Nick Harrison, que fez alta festa, não sei se vocês viram o vídeo, que ele fez alta festa, saiu da cadeira todo contente e dá-me, se isso estava no seu master plan, como o Gonçalo tem aí descrito, mano, podes-me dizer o número de Euromilhões, não é, Gonçalo? Que o gajo me diga, foda-se. Sim, vamos ser francos. Eu acho que o Cooper Flag não ia para Utah, o Cooper Flag não ia acabar em Charlotte, o Cooper Flag não ia acabar em Washington, o Cooper Flag não ia acabar em Toronto.
Pronto, eu não tenho muito mais a dizer sobre o assunto, porque já disse o que tinha a dizer em off, não me apetece estar a repetir, até porque pronto, não está a apetecer. Mas pronto, é o que é. Acho que já não é a primeira vez que temos tido situações assim, não diria estranhas, mas invulgares, digamos assim, nos últimos anos, curiosamente, não estando a puxar tanta cassete tão cá atrás, mas tal como um certo extremo dos Los Angeles Lakers disse uma vez no podcast do Pat McAfee, estava escrito nas estrelas. E se estava escrito nas estrelas, foi porque alguma coisa aconteceu no ano em que ele ficou em casa. Mas pronto, mas é o que é. Está decidido, está feito. Ver o que é que o Nico vai fazer com a PIC. Depende também de que forma é que ele quer olhar para este plantel, ou o que é que ele quer ver neste plantel para o próximo ano, seja Cooper Flex, seja outra peça qualquer, e trocar se calhar esta primeira pick. Mas pronto, mas é isso, um pouco mais a acrescentar. Bom para a Filadélfia, consegue manter aqui a terceira pick, consegue também aqui, se der, acrescentar aqui alguma coisa interessante no draft. E é isso, pronto, um pouco mais a acrescentar. Vamos ver. E o mesmo Spurs com aquela pick 2 e 14, vamos ver se também entram na corrida para a questão de Giannis. Giannis, que foi reportado que não está bem claro que, mas pronto, acho que o inevitável vai ser a questão da troca e vai estar no mercado de trocas. Não há como escapar. E sim, vai haver equipas a dar quase tudo e mais alguma coisa até por ele, sinceramente. Acho que estamos mesmo à beira da maior troca que envolve picks e não só a questão de picks, vai ser tipo Michael Bridges, 5 picks, que basicamente foi isso. Não, é picks e até jogadores, sinceramente. Pedro, também uma reação a esta lotaria que vai ser engraçada até para a questão do mock draft. Eu já fiz mais um bocado esse exercício e vai ser bem engraçado. É assim, estou com o Gonçalo nisto, vamos chamar-lhe também uma situação invulgar. É assim, quanto ao draft propriamente dito, não tenho muito a dizer. Eu acho que torna-se interessante não pelo facto do Cooper Flex ser escolhido, mas pelo facto de saber que neste momento Dallas tem várias opções. Podes ir buscar o Cooper Flag, podes trocar se calhar um ou dois daqueles jogadores tipo Anthony Davis ou Kyrie e ver o que é que calha no mercado. Podes tentar trocar o Cooper Flag e ver se consegues mesmo o Giannis. Se bem que eu também acho que o Giannis ir para Dallas, ou trocas logo a seguir o Anthony Davis e o Kyrie, ou o Clay também, e vais buscar outros jogadores para o rodear, ou então não resulta. Eu acho que lá está. O que está neste momento a acontecer é o Giannis está numa posição em que pode literalmente escolher qual é a melhor fit para ele. E tens à volta dele, se calhar, 4, 5, 6, 7 equipas, eu diria, que podem dar uma troca fascinante aos Milwaukee e simplesmente ele sair de cena. Porque eu não estou só a contar com os Mavs e com os Spurs, que são obviamente os principais candidatos, mas estou também a contar, por exemplo, com os Clippers, com os Nets, com os Thunder. Estou a contar, se calhar... Eu acho que ele não quer ir para os Nets. Eu acho que ele não quer ir para os Nets. Pois, mas se Milwaukee o trocar, vai... Sim, mas atenção, eu acho que ele vai fazer aquela questão de que qualquer superestrela faz, aquela cena de preferência, como o James Harden fez. Sim, claro. Muitos exemplos de malta fez. Eu acho que os Bucks vão ter atenção a isso, porque estamos a falar de Giannis, que é um dos melhores jogadores da história que passou por lá. Se calhar só fica atrás, lá está, de malta Carinhos e o Oscar Robertson. Pronto. E mesmo assim é discutível. Mas eu acho que vai coisa e sinceramente também Rockets tem muitas OKC, claro que muita gente acho que quer ver. Eu não queria muito que fosse para o OKC, porque pronto, Shea, ele e tal, e depois sobra um Chet, um J-Dub, pronto, ok. Opa, mas a questão é que é assim, se ele for aquele tipo de jogador clássico que quer ir jogar para um grande mercado, ele neste momento tem a maioria dos mercados barrados, porque ele vai jogar para Miami, mas quem é que o acompanha em Miami? Se calhar poucos.
Vai jogar para Chicago? Ok, fixe, mas se calhar só és candidato daqui a 2 anos. Não. Nova York, os Knicks, provavelmente neste momento, com a química da equipa que tem, com a possibilidade de chegar a umas finais, ainda não se coloca em cima da mesa. Os Nets também não. E os Knicks estão secos, chegam em picos. Eles eram tudo Sim, comunicado. depois podes ir aos Lakers e ver o que é que calha. Eu acho que os Clippers têm hipóteses. Pronto, como não tens equipa em Las Vegas, também ainda não é possível. Tens que te contentar com provavelmente o OKC, ou Spurs, ou Dallas. Se calhar Houston poderia estar numa boa posição, mas depende do que é que eles querem fazer com aqueles jovens todos. Vai ter que haver um aumento que eles vão ter que começar a limpar, que são muitos. Rich Shepard, Kim Whitmore, Starry Eason, Jabari Smith. Rich Shepard, Cam Whitmore, Tari Eason, Jalen Green, Jabari Smith. Há muitos jogadores e acho que a Houston pode ter essa capacidade. Uma sétima equipa que eu coloco, e era só mesmo para terminar, se calhar seriam os Pelicans, tendo em conta as picks que têm e se calhar alguns jogadores que têm. Fora isso, não me parece que vá acontecer. Também não me parece que isso seja bom para os Giannis, embora teria alguma curiosidade de ver Zion e Giannis a jogar juntos para saber que posição é que cada um assumir, que papel. Mas pronto, eu parece-me que os Pelicans vão... É estranho. Mais rapidamente trocas o Zion, não é? E se calhar eu diria, se calhar metia o Zion na troca pelos Giannis. Não, os Bucks não iam nessa conversa. A questão é que os Bucks não iam nessa conversa. E os Bucks conseguem ter um melhor retorno. Isto novamente, falando aqui de um bocadinho mais abrangente. Se o Giannis de facto quiser sair, eu acho que há muitas melhores opções. Acho que antes de chegarmos aos Pelicans, ainda temos aqui algumas equipas à frente deles. Não é que os Pelicans não tenham... E até é estranho, porque eu acho que os Pelicans até têm bons assets e picos que até são interessantes o suficiente para pelo menos colocar aqui do género. Pronto. Portanto, tem pico dos Bucks. Agora que lembrei, tem pico dos Bucks. Sim. Certo. Mas não só isso, mas também a questão dos jogadores que têm. Acho que também tem ali jogadores interessantes que se calhar os Bucks dariam um passo atrás, mas para dar dois à frente. Mas eu acho que para aquilo que os Bucks não querem ficar os Bucks vão ficar sempre a perder na troca, mas os Bucks não querem ficar a perder na troca. Pronto, basicamente imagina, eu percebo o que estás a dizer. E desculpa interromper-te, mas eu não considerei, por exemplo, equipas como se calhar os Blazers, como se calhar os Hawks, ou como se calhar os Raptors, por exemplo. Vem-me aqui um brainstorming de 3 equipas. Embora Giannis é o sonho molhado do Masai Ujiri. Assim, os Raptors têm assets. Próprios picos. Não são grandes assets, mas são assets. Mas lá está, eu concordo com o Gonçalo diz. Acho que comparando com o que os outros a concorrência pode dar, fica atrás. Pá, é um bocado isso, percebes? É esse sentimento, porque eu não vejo eles terem assets superiores que os Rockets têm, com os OKC têm, se caso meter lá está um J-Dub ou um Chet, com os Mavs metem o Cooper Flag, porque é o fucking Cooper Flag, e depois vão meter mais qualquer coisa, obviamente. Eu já agora, sobre toda a questão dos OKC ligarem para Milwaukee e tentarem alguma coisa pelo Giannis, eu acho que sou capaz de ser das poucas pessoas que achavam que isso seria uma má ideia para a equipa do OKC. Preferias um regresso a casa? Preferias um regresso a casa? De quem? KD? Não, por amor de Deus, não. Ia estragar mais do que ajudar. Eu por acaso concordo contigo. É que eu acho que a equipa do OKC não ia. Novamente, eles não estão a precisar de uma super estrela para serem melhores. Porque nós vimos que esta equipa, da época passada para esta época, e agora atenção, apenas foram buscar o Caruso e foram buscar o Hartenstein. E pelo Caruso não dedicaram de absolutamente. Pronto, ok, o Guida, certo, obrigado, certo. O que se agradeceu. Foram buscar o Caruso por nada e foram buscar o Hartenstein por um contrato que, é verdade, na altura foi muito caro, mas caramba, compensa perfeitamente para aquilo que o homem consegue dar. E não só, tem um terceiro ano que é team option e a equipa, se quiser guardar cap, e esta equipa, só com estas duas pequenas adições,
passou de uma época para outra. Nesta época já foi a melhor equipa na conferência na NBA, Oeste. em termos de recorde. E portanto, eu acho que só mesmo num ato de desespero, só fosse do género, se perder estes playoffs na primeira ronda. Ou no Tudo segundo. bem. Agora, eu não consigo. Eu, por exemplo, não consigo. Eu acho que a equipa do OKC, quanto muito, eu acho que o core está lá, o 5 inicial Sim, é sim, aquele, sim, sabes sim. perfeitamente É aquilo aquele. que podes contar. Sim, sim. Quanto muito ok, tudo bem, eles têm muitos jogadores jovens, sim, podem trocá-los. Podem, mas se calhar podem ir buscar um jogador que se calhar a partir do banco consegue-lhes dar um bocadinho mais, ou que lhes consegue dar coisas diferentes. E eu acho que essas pequenas adições, a longo prazo, conseguem ser coisas muito mais duradouras e muito mais benéficas para uma equipa do que, vamos só buscar um jogador para ser titular, que por acaso é uma estrela, e depois se calhar pode estragar um bocadinho a dinâmica da equipa do OKC. E, por exemplo, o KD eu acho que ia estragar não é estragar, porque o KD é um excelente jogador, mas não, acho que na forma como ele joga não iria encaixar. Sim. Mas eu acho que o jogo em si, se não forem à final, não vou dizer que vão atrás dos Giannis, não. Eu acho que mete esse cenário só se forem eliminados nesta ronda, e se forem eliminados assim, de uma maneira um bocado... Pronto, e o Sam Presti passa-se. Mas eu acho que se não forem à final, vão fazer ali algumas, não muito grandes, obviamente, mas ali algo pequenas, que envolve, lá está, como o Pinto até sugeriu ao Gonçalo, top hits, picks, depois um contrato como o Kendrick Williams para fazer um match, digamos assim, e andar ali a fazer qualquer coisinha, estás a ver? Para, lá está, melhorar mais o elenco. Que se calhar, agora que estás a falar, eu acabo por concordar contigo. É se calhar buscar ali mais uma peça ou outra que realmente encaixa na equipa e melhora em certos pontos, que nós já comentamos aqui, em certos pontos, que a equipa está ali algo frágil. E atenção, eu concordo convosco quanto à questão da OKC. Eu só falei da OKC porque acho que para todos os efeitos eles são candidatos a ir buscar os Giannis, tendo em conta os ativos que têm. Porque, eu agradeço muito aos Giannis por ter dito o que disse e à NBA por ter posto o draft lottery desta maneira, porque eu estava a ver que o único jogador que iria acompanhar em termos de movimentação seria o Miles Turner, porque continuava a achar que ele poderia sair de Indiana e tinha de esperar até 2026, porque a lista em 2026 de free agents é absurda. Tipo, Luka Doncic, Reeves, Banquero, Jaren Jackson Jr., unrestricted ainda por cima, Julius Randle, unrestricted, Jalen Williams, De'Aaron Fox, unrestricted, Chet, Trae Young com player option, provavelmente vai rejeitar. Zach LaVine player option, provavelmente também vai rejeitar. Michael Bridges unrestricted. Acho que não, acho que vai aceitar. Vamos ver, Valor depende da próxima época. Michael Bridges, que vai ser unrestricted. Eu tenho aqui o Kristaps na lista, mas também não sei. Tenho o Norman Paul, mas também não sei, porque estes jogadores têm sido um bocadinho. E são jogadores que têm este verão uma janela de renovação e vamos ver. Sim, o Nasri finalmente é unrestricted, portanto, para a malta dos Lakers, esperem mais um ano. Dyson Daniels, que fez uma época boa, e ainda tinha aqui mais um apontado, que era o... Espera aí... Benedict Mathurin, que é restricted, mas não era este. Sim, o Benedict deve renovar também. E era o Anthony Simons Portland, que acho que é um bom jogador. Sim, esse aí fala-se muito, isso ligado mais para os Magic, está a começar a aquecer muito esse nome para os meus Magic. Portanto, estás a ver, tu em 2026 tens esta panóplia toda de jogadores. Sim. E fora jogadores que acabam o contrato, estão no seu último ano, tipo Donovan Mitchell, suspeito que deve estar no seu último ano de contrato. Porque ele renovou no ano passado, mas só foi 2 anos, acho que foi mais uma player option, por isso... Pois não, mas ele não aparece aqui nesta lista. Não estou a dizer que é free agent, estou a dizer que entra no seu último ano de contrato. É isso que eu quero dizer. Em 2026, 27 entra no seu último ano. Ok. Aquelas situações que é, se ele ali entrar como expiring, cuidado, é outro nome a ter em conta, mas é mais para o mercado. Todos estes jogadores, acho eu, podem mexer muito com o mercado e acho que vão mexer muito com o mercado. Portanto, acho que este ano é Gianni Sweepstakes, ver o que é que dá. Também já não tínhamos, se calhar, umas sweepstakes tão grandes por um jogador deste calibre. Vamos ver. Mas primeiro o meu feeling é que ele sai de Milwaukee, ponto. O meu segundo feeling é que continuo a achar que quem está na linha da frente é San Antonio, apesar de Dallas ter ganho a pique. Ok, é o front runner e também estou curioso para ver o que é que os Spurs vão dar. Eles evitaram dar os seus próprios picks pelo Fox
e vou ver o que é que ele... Lá está, provavelmente vai ser aqueles nomes, Keldon Johnson, Sohan, talvez Vassell, se não querem dar tantas piques, e já sabemos que os Spurs também são um bocado agarrados às piques, não são aquele franchise que é bota all-in, não é muito essa cultura da equipa. Muito bem, maltinha, vamos então aqui encerrar, mas antes de encerrar, Pedro, queres dar plug aí ao Tripadas, que volta e meia fazes um episódio, não é? Por lá. É isso. Continuar a acompanhar. Triple NBA sai quando dá. Não vale a pena estar aqui a dizer dias. Queria ver se gravava amanhã, entretanto já vi que amanhã vou ter um dia complicado, portanto provavelmente só quinta-feira, mas o meu objetivo é fazer sempre episódios de 20 minutos, falar assim um pouco por alto das coisas e tentar dar alguma visibilidade ao que está a passar. Pronto, o próximo episódio será sobre os prováveis fechos de cada uma das séries, que provavelmente, presumo eu, sem ser Thunder Nuggets, como é óbvio, vão acabar todas. E pronto, e é isto. Continuar a acompanhar. Exatamente. Do nosso lado, Pausa Técnica, sigam-nos nas nossas redes sociais, Twitter ou X, como queiram chamar. Também estamos no Instagram e no Threads. Se inscrevem aqui no canal do YouTube e deixem o like, ajuda sempre no algoritmo. Mas se preferirem acompanhar-nos a nível de episódios de podcast em formato áudio, estamos lá está nas principais, no Spotify, Apple Podcast, e deixam lá as 5 estrelas, que também ajuda na questão do algoritmo e aparecendo nas recomendações da aplicação. Para esta semana já gravei eu e o Gonçalo ontem, foi sobre o fim de semana de basquetebol, o jogo 1 dos quartos de final da Liga masculina, e também comentei mais da minha parte, não é? O Gonçalo foi obviamente do lado masculino, comentou muito mais, ou praticamente tudo, e do lado feminino foi mais do meu lado, que foi das finais em que o Benfica revalidou o título de campeão nacional. Para esta semana vai haver também episódio sobre a WNBA, que arranca este fim de semana. Eu vou estar aí com o José Andrade para fazer uma espécie de antevisão da época, e provavelmente podemos ter outro episódio de NBA esta semana, à espera ver se algumas séries, lá está, Warriors não, Wolves, Cavs não, desculpa, estou a dizer as equipas eliminadas em vez das que estão apuradas. Pacers, Wolves e lá está, os Knicks fecham isto, e se calhar podemos ter lá está mais outro episódio da NBA nesta semana para comentar o fecho dessas séries, como também já fazer uma espécie de previsão na próxima, lá está, já das finais da conferência. Um grande abraço a todos e fiquem bem, maltinha. Tchau, tchau.